Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Bem, amados, chegamos ao capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Vamos colocar em dia essa ministração que estamos devendo, né? E já lembrando aos irmãos que devido à extensão desse capítulo, são 45 versículos, vamos fazê-lo em duas partes. Amém? É um capítulo muito rico, que fala de João Batista, que fala do batismo e a tentação que Jesus sofreu, a vocação dos primeiros apóstolos, a narrativa da cura do endemoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro e a cura de um leproso. Louvado seja Deus. Então vamos começar nesta ordem, não é? Do versículo 1 ao versículo de número 8. Nós já tratamos deste assunto quando ministramos Mateus capítulo 3. Porém, como já adiantamos aos irmãos, o que certamente não falamos no capítulo 3, falaremos no capítulo 3 de Mateus, falaremos nesta abordagem de Marcos, capítulo 1. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se bem que o texto de Mateus, ele está escrito com mais extensão, porque são 12 versículos tratando desse assunto, quando aqui no capítulo 1 de Marcos, em referência a João Batista, só temos 8 versículos. Mas é importante dizer que Marcos, que é o autor do livro, embora o autor não se identifique pelo nome no livro, mas é unânime da igreja primitiva, né, o testemunho primitivo, que foi João Marcos quem escreveu este evangelho por várias situações. O fato dele ter sido criado em Jerusalém e ter pertencido à primeira geração de cristãos, a oportunidade que teve de colaborar no ministério do apóstolo Paulo, do apóstolo Barnabé e do apóstolo Pedro. Louvado seja Deus. E o conteúdo deste evangelho, Marcos obteve através da sua associação com Pedro. Escreveu em Roma e destina aos crentes de Roma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, segundo vários estudiosos, a maioria dos estudiosos, Marcos, o evangelho, foi escrito na década de 50 depois de Cristo ou na década de 60. Não há muita certeza da data específica da escrita deste evangelho.
mas é possível que seja o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. E escrito no momento em que os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelo povo, onde muitos foram torturados, muitos foram mortos pelo imperador romano, Nero, na ocasião. Segundo, inclusive, a tradição entre os mártires cristãos de Roma dessa década, estão os apóstolos Pedro e o apóstolo Paulo, como um dos líderes eclesiásticos de Roma. Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever este evangelho. Louvado seja Deus. Então, ele serve de pano de fundo para que tantos outros evangelhos pudessem ser escritos, uma vez que ele é bem provável ter sido o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. E aqui nós temos nesse capítulo 1 a narrativa sobre a pessoa de João Batista. Louvado seja Deus. João Batista que diz que foi um personagem profundamente significante da preparação do ambiente histórico, político e religioso para a vinda do Senhor Jesus. Ele é o precursor do Senhor Jesus, João Batista. Isso nos faz voltar lá em Mateus capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu acabei de dizer que João Batista foi o precursor do Senhor Jesus, João deu esse testemunho dele, quando diz lá no capítulo 3, versículo 11 de Mateus: em verdade, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. João Batista tem o nome de João Batista porque era quem batizava nas águas do Jordão. Jordão que é muito conhecido, Jordão que é familiarizado de todos nós, porque foi o rio em que o comandante do exército assírio mergulhou por ordem do profeta para receber a cura da lepra que o havia infectado, contagiado. O Jordão, familiarizado, porque ele é a divisa entre a peregrinação que o povo de Israel fazia do deserto até a terra prometida. Por isso que tem a expressão da além do Jordão, onde inclusive Josué edificou ali umas pedras pegas do fundo do rio, como testemunho de que o Jordão havia se secado e o povo de Israel havia atravessado a pé enxuto.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora o Jordão tem... Isso está lá no capítulo 3 de Josué, né? A passagem do Jordão. Capítulo 3 de Josué, para você ler, meditar direitinho. E o capítulo 4 que fala sobre as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Que era o que faltava para o povo de Israel atravessar para estar na terra prometida. Agora o Jordão aparece num contexto, vamos assim dizer, do cristianismo, com uma importância muito grande, porque nele o Senhor Jesus, ele é também batizado por João neste rio. Marcos capítulo 1, versículo 9, onde João recebia as pessoas depois de pregar-lhes o arrependimento dos pecados, o que em aceitação à mensagem de João as pessoas se sujeitavam ao tal batismo. A gente acabou de ler em Mateus, João dizendo que batizava com água para remissão, batizava com água para arrependimento. Mateus 3, verso 11. Os batizam com água para arrependimento. E aqui no capítulo 1 de Marcos, a gente lê que apareceu João batizando no deserto e pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Mas é importante dizer que a remissão dos pecados, ela não se dava pela água. A remissão dos pecados se dava pela confissão das pessoas, com arrependimento, que concomitantemente levavam as pessoas a uma mudança de comportamento, a mudança de atitude, que é onde entra a declaração: endireitai as suas veredas, que é o que João, inclusive, reivindica daqueles que chegavam a ele supostamente arrependidos, mas que não tinham, na verdade, mudado. São aos tais que João se refere lá em Mateus capítulo 3, versículo 7, raça de víboras. E os exorta a produzirem frutos dignos de arrependimento. E os exorta a produzirem frutos dignos de arrependimento. Porque, como está escrito na palavra de Deus, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A remissão dos pecados, que faz com que falemos aqui da doutrina da expiação, doutrina essa que é uma doutrina veterotestamentária. A expiação já era um princípio implantado no Velho Testamento,
tipificado ou tipificada pela situação lá no Éden ainda, quando o Senhor pegou a pele de animal e cobriu a nudez de Adão e de Eva. E para que a pele do animal servisse de vestes para Adão e Eva, o animal havia sido sacrificado. E a coberta da nudez de Adão e Eva com a pele de animal, que fez com que, inclusive, depois disso, eles se sentissem melhor na presença do Senhor, porque quando comeram da árvore da ciência do bem e do mal, disseram a Deus, que na viração do dia evidenciou a sua presença no Éden, que ouviram a voz do Senhor e se esconderam porque estavam nus. Se esconderam porque estavam nus. E aí, depois que são agora cobertos com a pele do animal, a gente percebe no texto sagrado que já não há nenhuma assim vergonha, nenhuma culpa, não há nenhum constrangimento por parte deles na presença do Senhor. Falam com o Senhor agora como se nada estivesse ou nada tivesse acontecido. A doutrina da expiação vem daí. Não é? Que no decorrer do relato bíblico, ela vem sendo consolidada quando o sacerdócio é implantado e o holocausto, as cerimônias de ofertas pelos diversos tipos de pecado. A gente aprendeu isso lendo no livro de Levítico. Ela é destrinchada. E aí quando você vai ao livro de Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Aí você tem capítulo, por exemplo, 1 de Levítico, o holocausto. Aí você tem ainda no capítulo de número... a oferta de manjares, que é no capítulo 2 de Levítico, que era uma oferta de cereais, era uma oferta de adoração, de dedicação a Deus, na verdade de gratidão pelo fruto do trabalho das pessoas, não é? Mas aí no capítulo 3 nós temos o sacrifício pacífico. O sacrifício pacífico que era efetuado no sentido de fazer com que o ofertante tivesse comunhão com Deus. No capítulo de número 4, nós temos o sacrifício pelos erros dos sacerdotes, que é a expiação do pecado propriamente dita. E aí nós temos também o sacrifício tanto pelos erros dos sacerdotes, como pelos erros do povo. E eu acho interessante esse detalhe aqui, que o fato de a pessoa ser pastor, ser apóstolo, ser bispo, ser evangelista, ser presbítero, ser diácono,
enfim, qualquer função eclesiástica que a pessoa exerça no reino, isso não a isenta da natureza pecaminosa. Todos são pecadores, né? Todos são pecadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, tanto os sacerdotes como o povo é mencionado aqui. Só estou voltando ao livro de Levítico, que foi um dos livros recente ministrados. Agora faz tempo, né? Porque antes de ler Mateus, nós lemos Gênesis. Antes de ler Gênesis, nós lemos Êxodo. E antes de ler Êxodo, nós lemos Levítico. Aí você tem aqui no capítulo 1º, 2º, 3º, sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. Aí no capítulo 5 do Levítico, sacrifício pelos pecados ocultos. Esses pecados ocultos nós já explicamos, não é? Que é o pecado cobicioso. Pecado cobicioso, do qual fizemos referência em Lucas capítulo 12, versículo 48. O pecado cobicioso, que é o pecado praticado pela pessoa sem a pessoa ter noção do que o que está fazendo é pecado. Não é? É o também chamado pecado por ignorância. Mas é pecado. E aí nós temos ainda no capítulo 5 o sacrifício pelo sacrilégio, sacrifícios pelo pecado de ignorância, que dá no mesmo, pelos pecados voluntários. E aí nós temos toda a doutrina da expiação no livro de Levítico. Não é? Toda a expiação, todo o detalhe da doutrina da expiação no livro de Levítico. A palavra expiar vem, a palavra expiar, ela vem lá do Velho Testamento com o sentido exatamente de unir as partes distantes, as partes separadas, as partes em conflito, as partes intrigadas, ao ponto de uni-las, tornando-as uma só. Mas o que eu quero bater na tecla é que não era a água quem remia os pecados. Como Jesus ainda aqui em João, como Jesus ainda com João Batista vivo, não tinha sido sacrificado, todos, a exemplo de todos que aderissem à doutrina da expiação no Velho Testamento, bem como por este gesto simbólico de João, fazer as pessoas, ou batizar as pessoas no Jordão, todos apontavam para a fé salvífica daquele que seria o bode expiatório, o nosso bode expiatório, o que levaria a nossa culpa. O bode expiatório é a expressão exatamente por conta de que havia o bode que os pecadores colocavam suas mãos sobre ele, o qual era sacrificado, bode expiatório, levando assim então a culpa das pessoas. Não é? Por isso que às vezes as pessoas dizem: eu sou o bode expiatório, sou eu que levo a culpa. É por causa disso. Então todos os que se sujeitavam ao batismo de João estavam com esta mesma fé, dos que participavam das cerimônias no Velho Testamento, do culto
que Israel ofertava ao Senhor. Não era a água. Se bem que a água, ela é símbolo da palavra de Deus, a gente vê isso nas folhas e nos textos sagrados, a água é símbolo da palavra. Porque ela limpa, não é? A palavra limpa. Louvado seja o nome do Senhor. O Jordão, a gente sabe, quando o profeta mandou que o comandante desse os mergulhos lá no Rio Jordão, ele optou por outros rios. Ele optou por outros rios. Porque as águas do Jordão não eram tão limpas. Não era tão limpa. A água do Jordão não era tão limpa. E não há nenhum relatório de que, por exemplo, a água tivesse passado por um processo de limpeza também para esta situação. Certamente não estava tão suja quanto na época lá, né? Mas a água aqui, neste caso, é o que é de menos importância, porque o que pesava como que pesa é o significado, é o sentido do batismo. Dia desses eu vi um pastor dizer na televisão um absurdo, de que ele não batiza as pessoas em uma piscina, porque ali acumula o pecado das pessoas e a última pessoa a ser batizada, ao invés de sair limpa, vai sair contaminada com todos os pecados dos batizandos. Aí ele disse: eu batizo no rio porque é água corrente. E aí, se a água tira o pecado da pessoa e leva consigo o pecado, onde é que o rio deságua? No mar. Então está contaminando o mar. E não é por aí. Não é? Como também os diversos formatos que temos de batismo, implantado pelas denominações, né? Porque tem a imersão, que sugere o significado da palavra batizar, tem aí o batismo por imersão, tem o batismo por aspersão e o batismo por efusão. Esse pouco mencionado nas denominações. O batismo por aspersão, o batismo por imersão é mais usado nas igrejas pentecostais. O por imersão nas igrejas tradicionais, porque segue o modelo ainda antes da reforma, não é? Mas o mais importante é o significado do batismo, que diz João, diz o escritor, diz Marcos, que João apareceu pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Jordão, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí eu quero trazer aqui a observação do porquê as igrejas evangélicas, em sua maioria, exceto algumas igrejas chamadas reformistas, mas as igrejas evangélicas do segmento pentecostal, elas não batizam crianças. Primeiro porque quando as igrejas que batizam criança, elas alegam que o batismo, ele é a circuncisão da nova aliança. O batismo é a circuncisão do Novo Testamento. E não é verdade. O batismo, ele não é a circuncisão do Novo Testamento.
porque a circuncisão, a criança era circuncidada ao 7º dia, né, de nascida, para poder fazer parte das promessas e da aliança que Deus fez a Abraão, para ser judia a criança. O batismo não é a circuncisão do Novo Testamento, porque não é o batismo nas águas que torna a pessoa membro do corpo de Jesus. O que torna a pessoa membro do corpo de Jesus é a conversão. É o nascer de novo. É o arrependimento acompanhado de confissão e o endireitamento da vereda. O endireitamento do caminho, o endireitamento da vida da pessoa. Então, as igrejas pentecostais, ela, nesse sentido, tem sua razão e seu respaldo bíblico, mesmo que talvez alguns não tenham esse entendimento, não tenham essa informação, não tenham esse esclarecimento e não batizam criança por não batizar. Mas o fundamento é este. Primeiro que o batismo nas águas não é a circuncisão do Novo Testamento. E em segundo lugar, porque o batismo nas águas requer consciência do que se esteja fazendo. Não que a criança não tenha pecado. Não que a criança não tenha pecado. Ela não tem, de repente, por ainda estar na inocência, ela não tem pecado próprios. Porém, por ter nascido de mulher, como disse Davi, em iniquidade fui formado, em pecado fui formado, em iniquidade minha mãe me concebeu. Jesus diz, dando testemunho de João, que não houve homem nascido de mulher maior do que João. É o testemunho que Jesus dá de João Batista. Que não houve homem nascido de mulher maior do que João. Com isso, Jesus está dizendo que João também era pecador, porém não houve homem maior do que ele. Porque João se preserva com aquela pureza de uma criança. João se preserva com aquela pureza de uma criança. Você hoje só pode dizer isso às vezes, você só pode hoje às vezes dizer isso de uma pessoa, né, que não era o caso de João Batista, de uma pessoa que tem problema nas faculdades mentais e que chega a 20, 30, 40, 50 anos, mas a mente é de criança, o comportamento é de criança. Né? Você pode dizer isso, é uma pessoa pura, a gente diz. Né? João preservou essa pureza. Por isso que Jesus disse que não houve homem maior, não houve homem nascido de mulher maior do que João. Então, o não batizar criança é em função exatamente de uma criança não entender o propósito de estar sendo batizada nas águas. E aí, mesmo sem, de repente, esse subsídio, mesmo sem esse argumento, alguns pastores das igrejas pentecostais, dirigidamente por Deus, inspirados por Deus, mesmo que sem essa informação, sem esse subsídio, sem esse argumento, corretamente não batizam criança. Não batizam criança. Com relação à criança, pastor, esse ato de apresentar a criança em Santa Ceia faz algum sentido? Tem algum valor?
Deixa eu responder que toda oração por qualquer pessoa, é proveitosa. Porém, não é isso que garante a consagração da criança ao Senhor e que vai resolver a vida da criança de uma vez por toda. É necessário que os pais ensinem a criança no caminho que deve andar, que não é o endereço da igreja, rua tal, número tal, bairro tal, tal local, tal avenida, tal alto, tal córrego, tal rua. Não. É ensinar a palavra de Deus, os princípios, as verdades e os valores bíblicos. Louvado seja o nome do Senhor. Educar a criança em casa a se comportar, a se relacionar direito com as pessoas, a ter bons modos. Porque tem pessoas que dizem assim: meu filho foi consagrado. Quando nasceu eu levei para o pastor orar, apresentei na Santa Ceia, pronto, agora meu filho é o filho da promessa. Não é por aí não. E cria o filho como se fosse bicho, entrega as baratas, não é? Só porque entregou na mão de um pastor para orar na Santa Ceia. Não é por aí. Os pais têm que ensinar seus filhos social e religiosamente. Principalmente no que diz respeito à religião cristã, né? Ao Evangelho de Jesus, os princípios bíblicos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, se a pessoa ela se batizou nas águas, mas foi para simplesmente fazer parte de um determinado órgão, cantar em um grupo, poder ter oportunidade na denominação e não pelo sentido real do batismo. Aí essa pessoa, interessante, né? Isso aí. Essa pessoa vai ter que se batizar de novo. Se foi por isso que ela se batizou, não por arrependimento, não por estar determinada em endireitar suas veredas, mas simplesmente para ingressar em um órgão da denominação que exigiu que ela fosse batizada. Simplesmente para poder ter oportunidade. Aí essa pessoa precisa se batizar, entendendo que o batismo ele é exatamente o sepultamento de uma decisão que a pessoa tomou de viver para Deus, a sepultamento. A gente fala assim de sepultamento da velha natureza, não é? É a expressão mais comum que se tem no segmento evangélico. A natureza, a velha, ela não morre também tão fácil assim, a gente sabe, não é? De vez em quando o velho homem, a velha natureza quer reinar. A natureza pecaminosa quer reinar na mulher. A natureza pecaminosa quer reinar num homem cristão. Então não morreu essas coisas todas. Mas o batismo, com o batismo nas águas, a pessoa está dando profissão de fé para os anjos, para os demônios, para a igreja e para o mundo, e para o próprio Deus, e para o próprio Satanás, de que ela está resolvida a viver para Deus. Porém, a morte para as coisas do mundo já aconteceu a partir da decisão que tomou de viver para Deus.
que é o ato exatamente da conversão, que é o que nos faz membro do corpo de Jesus, a conversão. É por isso que também não existe respaldo bíblico para as pessoas só participarem da Santa Ceia se forem batizadas nas águas. Não existe respaldo bíblico para isso. As denominações que ainda insistem em só permitir que as pessoas participem da Santa Ceia se forem batizadas nas águas, elas estão cometendo uma contravenção bíblica. Não há respaldo para isso. O batismo é importante, não estamos tirando de maneira alguma a importância do batismo, ao contrário. Chegamos até a dizer que a pessoa que tem a oportunidade de se batizar e não se batiza nas águas, ela está dizendo que não sabe o que quer ainda. E se não sabe o que quer, precisa se resolver espiritualmente, precisa se definir espiritualmente, precisa descer do muro para o lado de dentro. Não é? Porque Tiago, escrevendo inclusive a sua epístola, ele diz que não pense o homem. Tiago capítulo 1, versículos 7 e 8. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É necessário que a pessoa seja decisiva. É necessário que a pessoa se decida. Se você diz que é crente agora em Jesus, ama a Deus de toda a sua força, alma e entendimento, e agora vem uma oportunidade aí de você se batizar na sua igreja, e você se nega ao batismo, aí você diz, não, eu não vou me batizar agora, porque eu não estou preparada, eu não estou preparado. Entende? Você não está preparado, não está preparado? Que conversa é essa? Você morreu ou não morreu para o mundo? Você quer viver para o mundo? Ou você está pensando se continua vivendo ou não para Deus? Se continua ou não no caminho? Porque negar-se a batizar-se, se negar a batizar-se, é você estar assim, cocheando em dois pensamentos. Eu me decidi para Deus, mas eu não sei se eu quero continuar com Ele, não. É basicamente isso que você está dizendo. Não está dizendo com palavras, mas está dizendo com a atitude de negar-se a descer as águas batismais. Aí tem outro porém. Pastor, eu estou ouvindo essa sua palavra, mas eu vivo com um homem, ou o homem diz, eu vivo com a mulher, e nós não somos casados lá no cartório. E aí a denominação que a gente faz parte não permite que eu me batize. Infelizmente, esse pastor também está equivocado, a denominação também está cometendo uma contravenção bíblica, porque não há nada na Bíblia que faça essa exigência. A exigência é ter morrido para o mundo. A exigência é ter morrido para o mundo. E até porque também a salvação é individual. Então você precisa encontrar um pastor que lhe batize, uma igreja que lhe batize nas águas, independente dessa situação aí. O problema é achar, né, irmãos? Mas se você visitar o templo do corpo de Cristo, você achará a igreja e o pastor que fará isso. Amém? Por quê? Porque o batismo nas águas corresponde exatamente a esse batismo em Cristo na sua morte. Corresponde a esse batismo em Cristo na sua morte. Louvado seja Deus. E o fruto
o fruto digno de arrependimento é uma evidência que você vem demonstrando mesmo antes de descer as águas batismais. E descendo as águas batismais, aí que deve mais do que nunca produzir esses frutos dignos de arrependimento. Mas é uma sequência. Pastor, eu não vou esse negócio de descer as águas batismais, se batizar é muita responsabilidade. Não quero não. Meu irmão, minha irmã, responsabilidade maior. Batalha você já travou, já trava quando você disse sim para Jesus. E nem por isso deve desistir de Jesus. Não porque eu encontrei os crentes, você esteja dizendo aí, é porque eu conheci umas pessoas que dizem que quando a gente se batiza, aumenta a luta, aumenta a prova. Mas aumenta a luta, aumenta a prova quando você ora mais, quando você lê mais a Bíblia, quando você vai mais à igreja, quando você resolve buscar mais a Deus, aí aumenta. O diabo, ele veste pesado para tirar você da presença e da comunhão com o Senhor. Não é porque simplesmente descer as águas batismais, não. Agora, claro, descendo as águas batismais, sem dúvida, o inimigo fica mais furioso com você. Mas você não deve ter medo do diabo, não. Você não deve subestimar o inimigo, mas também não deve ter medo dele, não. Porque maior é o que está contigo. E você descendo das águas batismais, você está dizendo, eu estou resolvido, eu estou resolvida a viver para Deus. E aí com essa resolução sua para Deus, aí meu irmão, minha irmã, Deus, que é recíproco, Salmo 18, verso 25, aleluia, responderá à altura esta sua decisão para com ele. A palavra de Deus nos diz que com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero. Louvado seja Deus. Você confessando ao Senhor, Ele lhe confessará diante dos anjos, e diante dos demônios, e diante de seja lá quem for preciso. Mas se você o nega, aí Ele não pode confessar a você. Fulano é minha, fulano é meu. Se você o nega. Mas se você diz não, o Senhor Deus do céu, Senhor Jesus Cristo, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Quando você o constitui Senhor e Salvador da sua vida, Ele reciprocamente, se constitui Senhor e Salvador da tua vida. Louvado seja Deus. Então não tenha medo do batismo nas águas. Mesmo que ela esteja friinha de manhã cedo. Né? Aleluia. Porque será bênção para a sua vida. Você que não é batizado ainda, está me ouvindo. E você que já se batizou nas águas, se lembre do significado disso, do propósito disso, para que não tenha passado de um mero banho, de um mero mergulho na piscina, no rio, na praia, sei lá onde foi, para que não tenha passado de um mero molhar a cabeça, se é que você foi batizado por aspersão. Mas dê valor e faça jus a este ato de fé, a este simbolismo que é o batismo nas águas. Amém? Arrependa-se, confesse, endireite sua vereda, endireite seus caminhos. Louvado seja Deus. E aí o Senhor estará sendo, aleluia, recíproco para com você. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.